Atos 17, 24 ao 30. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Ministra aos nossos corações. Quebra o jugo, as prisões, que todas as fortalezas do coração sejam agora quebradas pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da Tua palavra. Que não haja nenhum resistente à Tua palavra nessa noite. Que não durma o Senhor enquanto se prega a Tua palavra, mas que todos possam estar atentos para receber e comer a Tua palavra, para que tenham vida eterna. Em nome de Jesus. O primeiro passo, meus irmãos, da salvação é o arrependimento. Os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, todos eles pregaram a mesma coisa. O tema, não sei se você se importa ou se interessa por isso, mas quando eu comecei a pregar o evangelho, o que mais eu pensava era o que Jesus pregava, porque eu quero pregar o que Jesus pregava. Pois bem, Jesus pregava arrependimento. Quando Deus levantava um profeta, irmãos, era unicamente com um propósito: conduzir o seu povo ao arrependimento. Quando Deus levantou Jonas, e vocês sabem da história, ele não queria pregar para os ninivitas. Os ninivitas não eram israelitas, os ninivitas não eram o povo de Deus, mas o Senhor levantou um profeta de Israel para pregar aos ninivitas sobre o arrependimento. Diga comigo: arrependimento é uma ação de Deus na vida do ser humano. O que é, irmãos, o arrependimento? Eu não entendi. Olhe para o seu irmão e diga isso. O que é arrependimento para ele? Então a primeira coisa que nos deixa logo chocados é que o arrependimento não é uma ação humana. O arrependimento é uma ação divina. Eu não sei se você já se arrependeu, mas o arrependimento é algo que Deus gera no coração da humanidade.
Atos capítulo 11, versículo 18 diz, inclusive esse texto é lindo, se você puder ler em casa depois. Atos capítulo 11, versículo 18 diz, quando o nosso querido apóstolo Pedro está pregando para os gentios, e os judeus estão assombrados, porque os gentios, inclusive Cornélios, está ali ouvindo a palavra e recebendo o Espírito Santo, e os judeus que estão com ele dizem assim, o que está acontecendo? Eles estão recebendo a palavra, eles estão sendo quebrantados, eles estão recebendo o Espírito Santo. E Pedro fala esse versículo, Deus também deu arrependimento aos gentios. Oh, que bênção, que alguém gritou um aleluia. Porque, irmãos, quando eu leio esse texto, chega meu coração, se alivia. Porque eu represento Cornélios, eu represento, você representa. A salvação era só para os judeus. Até Pedro pensou que o arrependimento só os judeus podiam receber. De repente Cornélios está lá prostrado diante do Senhor, dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador. Isso é poderoso demais. Quando eu olho para os meus irmãos hoje tem um irmão meu aqui. Quando eu olho para os meus irmãos e quando eu percebo da escolha que eu fiz, mas eu compreendo quando leio Romanos capítulo 2, versículo 4, que essa escolha não foi feita sozinha. Quando eu escolhi Jesus, eu não escolhi sozinha. O Espírito Santo estava lá ao meu lado. Foi o Espírito Santo que disse assim, siga esse caminho. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, meus queridos, que o Espírito Santo nos conduz a toda verdade. Toda. Então eu queria que você compreendesse, sabe o que eu e você fizemos para ser salvos? Nada! Jesus, quando começou a pregar, Mateus 4,17, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos pregado o que, meus irmãos? Diga comigo, eu vou pregar arrependimento. Diga comigo, eu vou pregar arrependimento. Assim como Jesus pregou, assim como João Batista pregou, assim como os apóstolos pregaram, assim como os profetas pregaram, você deve pregar arrependimento. Esse é o principal tema de Deus para a humanidade. 2 Timóteo 2,25 diz, o Senhor é que para pregar, instruir. Inclusive eu escrevi algo depois eu li esse texto e fiquei, por isso que eu quero corrigir. Porque quando nós olhamos a pregação e nós exortamos uma pessoa para que ela saia do seu caminho de pecado e ela nos resiste, a nossa tendência, é a minha tendência, é dizer, então tá bom, tchau. Só que o Senhor está dizendo aqui em 2 Timóteo, guarde esse versículo, 2 Timóteo 2,25. Quando você for pregar, quando você for instruir, se aquela pessoa resistir, pregue até que ela receba de Deus o arrependimento. Pregue até que ela volte à sensatez. Que texto poderoso. O propósito de Deus é nos levar ao arrependimento. Pastora, por que isso é tão importante? Não há nada mais poderoso, irmãos, na nossa vida. Não há nada mais. Talvez você diga, eu queria tantos dons espirituais. Queira arrependimento essa noite.
Eu queria cantar bem, eu queria tocar bem, eu queria ser um grande pregador, eu queria ser famoso, eu queria arrebentar, eu queria mostrar para as pessoas o quanto eu posso ser bom, porque as pessoas não me dão oportunidade para mostrar o meu talento. Te arrepende primeiro. Te arrepende primeiro. O arrependimento, irmãos, é uma tristeza profunda pelo pecado. Quantas pessoas dizem eu quero um toque de Deus? Quantas pessoas querem mostrar para os outros aí que recebeu um toque de Deus? Eu quero dizer para você essa noite, não há um toque mais poderoso na vida de um ser humano do que arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O Senhor diz assim: eu repreendo a quem amo. E ele conclui assim através do nosso querido João: seja zeloso e te arrepende. Seja zeloso e te arrepende. Pastor, o que quer dizer isso? Se for necessário, Deus vai te castigar. Se for necessário, Deus vai te repreender. Somente para que você encontre o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, diga comigo, arrependimento é um mergulho na humildade. É por isso que nós desprezamos esse tema. Quando você mergulhou nas águas do batismo, naquela piscininha ali, quando você mergulhou nas águas do batismo e levantou, sabe o que você disse? Morri. Sabe quem te matou? O arrependimento. O arrependimento deve chegar ao nível de nos matar, irmãos. De nos matar tão profundamente. É por isso que os orgulhosos não conseguem compreender o que é arrependimento. Porque arrependimento é um batismo de morte. O orgulhoso não se enxerga pecador. O que eu disse? Eu não sei se você já encontrou pessoas nesse top.